Salve família da Fisioterapia Pélvica, novo vídeo de atualização fresquinha saindo para vocês aqui no canal. Tem que se atualizar, quem não se atualiza, o meteoro passa por cima, o meteoro tarda, mas não falha. Então, a gente vai falar hoje sobre dor genital. Dor genital é um tema que mudou muito nos últimos 10 anos e mudou mais ainda nos últimos 5 anos e mudou mais ainda no último ano. Muita novidade. A gente está gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2022, para quem está assistindo lá na frente, e a gente está com base em artigos que foram publicados esse mês. Então o vídeo está fresquinho, saindo fumaça para a gente se atualizar em dores genitais. A dor genital é um problema que acomete uma em cada três brasileiras e uma em cada 7 dos brasileiros. Antigamente chamava de dor sexual, né? Não é um tema muito preciso, porque não é todo mundo que sente dor só durante o ato sexual. Tem gente que sente sim, muita gente sente dor durante o ato sexual, mas tem gente que sente dor para sentar, para vestir uma calça jeans, para andar de bicicleta, até para dirigir carro, né? Então, qualquer tipo dessa dor aqui embaixo, na região genital da gente, na região do assoalho pélvico, na região do períneo, são dores que a gente trata hoje como dor genital. E é sobre esse vídeo que a gente vai tratar hoje na nossa aula relâmpago, que fazia tempo que a gente não tinha, mas que está emplacada com a gente. Vamos lá, então? Todo mundo preparado, então, lápis e papel na mão, porque o tema hoje é extremamente relevante. Hoje o tema é dor genital, e dor genital quem de nós não tem, 1 em cada 3 de nós tem. 3 pessoas assistindo o filme aqui, uma já tem dor genital importante aqui. Quem não tem, conhece alguém que vai ter, conhece bastante gente que tem a dor genital. Então, vamos prestar atenção que o tema é bastante legal. A gente vai abordar no nosso modelinho de aula relâmpago, que vocês estão acostumados e curtem bastante aqui no canal. A história das dores genitais, então, ela começa há muito tempo atrás, né? Não chega a ser tanto tempo quanto esses 66 milhões de anos atrás, né? Quando caiu um tal do meteoro aí que levou os dinossauros embora, varreu eles da face da Terra, disse assim na literatura, né? Não faz tanto tempo assim, mas parece que faz bastante tempo que a literatura é antiga. Quando a gente fala, por exemplo, desse tal de vaginismo, está extinto já o nome, né? Por sorte, nome feio, né? Você não acha o nome feio? Eu acho feio o nome, né? Esse nome está extinto, a gente já vai explicar por que ele está extinto, né? Mas dizer assim, ó, que é um problema baseado em fobia, medo, pavor, pânico. Bom, então quer dizer que a pessoa que tem esse tal do vaginismo, ela tem um pânico de alguma coisa. De quê? Bom, a história do vaginismo, a definição de vaginismo é a pessoa que não consegue ter penetração de jeito nenhum, tá? E de acordo com isso que diz no texto aí, a pessoa que não consegue ter penetração porque ela tem medo de penetração. E, eventualmente, vão ter pessoas que têm pavor, tiveram algum trauma a respeito ali, né? Um trauma emocional, né? Psicológico, e realmente não vão conseguir lidar com a ideia de ser penetrado. Isso pode acontecer, mas a maioria das pessoas não é isso que acontece, né? Consultório de fisioterapia pélvica, a gente vê tem muita gente que não tem pavor de penetração, muito pelo contrário, a pessoa quer ser penetrada, ela tem vontade, mas não consegue porque tem alguma coisa te barrando. Então, essa definição aqui é meio furada, porque a definição tem que ser universal, ela não pode ser para algumas coisas só. Ela tem que definir tudo. A mesma coisa essa aqui, ó, trauma na infância, para algumas pessoas, nem para todas. Tem gente que vai desenvolver essa impossibilidade de penetração depois do parto, por exemplo. Como é que tu vai dizer que isso aqui é relacionado com a infância? Pode até ser, mas é um tiro muito longo, né? Experiências reais ou imaginárias envolvendo a sexualidade. Pode ser. Isso é tudo problema emocional? Pode ser, né? Mas nem sempre vai ser desse tipo. Gente, a classificação dos graus ali, né? O grau 1 seria o mais fraco, o grau 5 é o pior. Também não é uma classificação muito funcional, não é uma classificação que leva em consideração a paciente, os problemas da paciente. Se a gente olha para ela, né, feita por um médico norte-americano aqui, né? Se a gente olha para essa classificação, ela está mais preocupada com a dificuldade que o médico tem de fazer o exame do Papa Nicolau ali nessa mulher, que tem essa impossibilidade, inclusive, de colocar o espéculo, aquele instrumento para fazer o exame lá, né? Do que realmente o problema que a paciente tem. Então, assim, na literatura, nada muito útil. Vamos seguir para a próxima parte. O que mais que diz na literatura, lá dos antigamente, né? Espasmo muscular é característica do vaginismo. É um dos sintomas, mas não vai caracterizar, não vai matar a charada, ele não vai resolver tudo, né? O espasmo é aquele músculo trancado ali.
tá certo? Porque tem mais coisas envolvidas. Não é só isso aqui não define. Quem mais? A dor. Dor também está ali, mas não é só a dor, né? E muitas vezes a dor, ela é reativa, ela é consequência, ela não é a causa do problema. Então, só a dor também não define. É pavor de penetração, a gente acabou de discutir no slide anterior, não necessariamente. Para algumas mulheres pode ser, para outras não. E o que é então? Pois ninguém sabe direito, né? 93, o Beck já estava dizendo. O vaginismo é uma interessante ilustração da negligência científica, ele concluía lá no artigo dele, né? Quer dizer, os pesquisadores não estão levando tema a sério. Ninguém sabe porcaria nenhuma, falando, fazendo telefone sem fio, aí um citando o outro citando um, e ninguém produzindo nada para tentar resolver o problema das pessoas, dessa montoeira de pessoas com dor, né, suficiente para te impossibilitar a penetração. Comunidade científica, né, nessa época, o que tinha que fazer então? Botar o chapeuzinho lá para o canto do pensamento, cantinho do pensamento, refletir a respeito, né, que a gente não estava fazendo trabalho direito, tá certo? É a Elke Hissing aqui, em 1999, grande pesquisadora, essa aqui foi do ano da virada, que em 99 ela começou a pesquisar sério essas dores genitais, e ela dizia em 99 ali, ideias básicas de mais de 100 anos continuam ganhando os clínicos, o pessoal que atende, e pesquisadores, e não estão sendo seriamente revisados. Ela falava isso porque, por exemplo, até hoje, vamos escutar, às vezes a pessoa vai com dor, né, com uma dor dessa no médico, o médico diz, isso aí é coisa da tua cabeça, toma 2 tacinhas de vinho, que aí resolve, vai passar, não vai te incomodar mais, né? Então, quer dizer, ideias antigas, são ideias ultrapassadas, é coisa que não funciona mais, tá? E os pacientes, como é que ficam? Os pacientes estão ali, ó, né? Quem é que vai cuidar dessas mulheres? Elas continuam com dor, né? E ninguém estava fazendo nada sério a respeito. Então, como que a gente tem que fazer quando não sabe nada? Tem que começar do começo. Como é que começa do começo, tá? Pensando, tá? E perguntando para essas mulheres qual é o teu problema. Me descreve o que está acontecendo contigo ali. Limpa a cabeça toda, tira todas as preconcepções que a gente tem e vamos escutar essas mulheres. Qual que é o teu problema? Bom, a penetração é impossível, joia. Esse aí é o sinal principal, o sintoma, né? Ela sente, ela não consegue ser penetrada de jeito nenhum. Muito bem. Ela tem também uma dor insuportável na tentativa de penetração, inclusive. Não dá, dói tanto que daí não dá. Ok, então é por causa de dor, está relacionado com dor. E uma coisa importante para a gente de saúde, para quem gosta de estudar dor aí, ó, o padrão ou tipo da dor, a dor enagulhada, espetando. Essa dor enagulhada, espetando, ela é uma dor que ela caracteriza um tipo de problema bastante específico que a gente vai ver na sequência, tá? E o que a gente tem que fazer quando a gente quer descobrir, né, alguma coisa, né, para resolver alguma coisa? A gente tem que estudar, tá certo? E quando a gente estuda, né, a gente descobre coisas bem interessantes a respeito desse tal de vaginismo. Por exemplo, tá? O canal vaginal, nessas mulheres, ele não nasceu com uma falha anatômica lá, que a mulher nasceu com a vagina fechada por nascença. Não, o canal vaginal tá ali, tá tudo direitinho, só que tá apertado demais. Apertado demais, interessante. Em algumas mulheres não tá tão apertado. Então tem alguma coisa que tá apertando aqui. Quem é que aperta e desaperta? Qual é que é a estrutura do corpo, né, capaz de fazer isso? A gente sabe, é músculo, tá? E os músculos do assoalho pélvico aqui especificamente, tá? A gente divide em músculos profundos ou levantadores do ânus ou músculos superficiais aqui, tá? E os únicos músculos capazes realmente de fazer esse fechamento do canal vaginal são os músculos profundos ou levantadores do ânus. Inclusive o trabalho deles é apertar, né, o canal vaginal aqui, o clitóris vai estar mais ou menos aqui por cima, né? Então ele empurra qualquer coisa que tiver ali durante o sexo, penetração, nesse caso, tá com penetração de qualquer coisa aqui, ele vai empurrar essa coisa contra o clitóris, aumentando o atrito ali no clitóris, te dando mais prazer. Esse é o papel desses músculos aqui com relação ao fechamento do canal vaginal, com relação à parte sexual. Então, para a fisioterapeuta pélvica fica extremamente claro e simples que a gente está tratando de um problema de hiperatividade dos músculos levantadores do ânus, esses músculos aqui, que fecham o canal vaginal. O músculo hiperativo é aquele músculo que não consegue relaxar. Todo músculo tem que contrair e relaxar. Tem uns músculos que não consegue relaxar, fica trancado na posição de contração todo duro. Trapézio, pescoço aqui, tá meio duro sempre, tal, difícil de relaxar. É isso é hiperatividade. Pode acontecer aqui no assoalho pélvico, aí quando aperta, dói. O interessante também é que quando a gente fala de qualquer tipo de disfunção sexual aqui, tá? Não tem como tu ter uma dor aqui embaixo que ela não fique gravada aqui em cima. Principalmente se tem uma dor crônica, que a gente chama em saúde, que é aquela dor que fica ali o tempo inteiro incomodando, te doendo, essa dor fica gravada aqui em cima. E isso é um problema bem sério para fisioterapeuta, por quê? Porque a gente resolve o problema da dor aqui embaixo, o problema do músculo, conserta o músculo ali, ajuda o músculo a se recuperar, né?
mas a dor continua gravada, a pessoa continua sendo bloqueada por aquela dor que está gravada, né? Isso quer dizer que a gente vai precisar também, junto com essa terapia física ou fisioterapia aqui, uma terapia cognitivo-comportamental. Tá? Terapia cognitivo-comportamental é uma espécie de terra de ninguém na saúde, né? Todo profissional de saúde usa terapia cognitivo-comportamental, tá? Por exemplo, toda vez que o médico diz para o paciente tomar antibiótico todos os dias, porque senão a infecção vai piorar, ele está tentando te convencer, está te dando um entendimento para mudar o teu comportamento. Que comportamento? A maioria das pessoas ali para de tomar, ou boa parte das pessoas para de tomar antibiótico antes do tempo, e isso causa problema. Então o médico vai te explicar isso para que tu mude o teu comportamento. Né? Então ele te deu uma ferramenta cognitiva para te mudar o comportamento, terapia cognitivo-comportamental que o médico acabou de fazer. Fisioterapeuta, por exemplo, toda vez que o fisioterapeuta fala, né, para as pacientes da gente, olha, senta retinha para fazer xixi, não mexe no celular, senta direitinho, te relaxa, se acalma, para te poder urinar com calma e em paz. Toda vez que a gente faz isso, a gente está fazendo terapia cognitivo-comportamental para facilitar essa pessoa com relação à micção e assim por diante. Então todo profissional de saúde usa a terapia cognitivo-comportamental e aqui a fisioterapeuta vai precisar usar. Ela pode trabalhar essa parte aqui em conjunto com o psicólogo, por exemplo, tá? Mas vai precisar terapia física e essa cognitivo-comportamental para desprogramar essa dor aqui do cérebro dessa mulher. Certo, fisioterapeuta? Vocês já estão tendo um caminho, então, como que a gente vai tratar aqui? Você já tem técnica para... Tudo que tem técnica para músculo contraturado, que nem no trapézio, vai servir aqui para baixo para os levantadores do ânus. É músculo postural, antigravitacional, né? Então, são músculos aí que a gente consegue tratar. E como é que trata isso? Pois eu vou dizer para vocês, até hoje se trata com tal de Botox. Aí não é só dinossauro que está desatualizado, é antiga dos sanguinolentos lá, né? Porque o Botox aqui, ele desativa unidades motoras lá tecnicamente pra gente, que é matar uma parte do músculo ali. Então ele fica contraindo, fica dando ruga, né? A gente, sossega esse músculo, aí ele faz o trabalho dele. Então, tem gente que usa isso no canal vaginal para soltar ali. O problema, 2011, não, 2014 aqui também tem, né? 2017 aqui também tem, a mesma coisa, né? 2019, a mesma coisa, né? Por que não é uma ideia muito interessante aqui? Porque isso aqui não é um caso de espasticidade, né, fisioterapeutas? Ali, quando a gente tem uma destruição do sistema nervoso central e tu precisa realmente, a única ferramenta que tem para soltar aquele músculo para tentar devolver um pouquinho de função é desativar algumas unidades motoras. Em contratura, a gente não faz isso. Né? Então, espasticidade é uma coisa, eu tenho envolvimento do sistema nervoso central. A contratura, não. A contratura já não trata com desativação de unidade motora, por favor, né? Como é que a gente trata? A gente tem técnicas bem mais tranquilas para isso, tá? E o que aconteceu com os dinossauros? O problema do dinossauro é esse, ficou para trás, a gente falou lá no começo, né? Ficou para trás, o mundo passa por cima. Vocês sabem o que aconteceu com os dinossauros, né? E aqui aconteceu mais ou menos isso também, tá? Irag e colegas aqui publicaram em 2019 esse artigo extremamente interessante, grau A de evidência, recomendação aqui a Corugélvica, Corugita, aqui da evidência, né? Lá da Revista Brasileira de Fisioterapia Pélvica, né? Corugélvica de olho aqui, evidência é grau A, né? Eles compararam, porque tinha grupo controle aqui, Botox com fisioterapia pélvica. E o que aconteceu? Tá? Um pouco mais da metade das mulheres que fizeram Botox conseguiram ter penetração. Claro, afrouxou o músculo ali, né? Porque fez Botox, o músculo afrouxou, tá? Só que 93% das que fizeram fisioterapia conseguiram ter penetração. Agora, muito mais importante que penetração. A função sexual foi muito melhor, olha, a diminuição de disfunção sexual nessas mulheres, quer dizer, a função, o funcionamento, foi muito superior com a fisioterapia quando comparado com o grupo que fez Botox. Né? Por quê? Gente, porque o músculo precisa apertar o que tiver ali dentro contra o clitóris. Ele é um dos músculos que ativa o clitóris ali, então não pode desativar esse músculo. Tu tem que fazer ele funcionar melhor, tem que tirar a contratura, tratar a contratura dele, mas não desativar o músculo. Então é claro que a fisioterapia foi muito superior, e mesmo que não fosse superior, né? Mas a gente tem duas técnicas que funcionam. Não tem, tá? Porque há muito tempo atrás esses princípios valem até hoje em saúde. Vou ensinar vocês a lerem grego agora. Tá? Vamos ler grego, ó. Isso aqui é o pi, vocês conhecem o pi? O pi vocês acham que faz som do quê? Pi, P, né? Então aqui, ó, I, P, ó, hipo, o K é K, isso aqui é o rho, faz um P, né? Mas é rho, tá? Então rho faz R, e o alfa, né? Então, ó, Hipócrata, quem é esse cara aqui? O Hipócrates, o famoso Hipócrates, o pai da fisioterapia, pai da medicina, eu acho que é mais o pai da fisioterapia, porque ele dizia o seguinte, tá?
quando tu tem várias técnicas, ou quando tu vais escolher uma técnica para tratar alguém e tu tem opções, que bom quando tem opção, né? Tu vai seguir esses 3 princípios. Primum non nocere, secundum cavere, tertium curare. E ele diz o seguinte: primeira coisa, tá? Primeira coisa que lesiona menos. Tá? Sempre não lesionar. Em primeiro lugar, primeiríssimo. Em segundo, observar, olhar, cuidar, né? Cuidar e depois tratar. Que é o curare aqui, curar, tratar, né? Então, para resumir, quando a gente tem várias técnicas, a gente vai escolher a técnica que tem menos risco, lesionar menos e menos efeitos colaterais, né? E comparado com qualquer outra coisa, a fisioterapia pélvica não tem risco colateral e não tem efeito colateral e não tem risco, né? Descrito na literatura até hoje. Então, por isso que a gente diz que Hipócrates, se ele conhecesse fisioterapia, ele ia adorar a fisioterapia, né? Porque ela cumpre exatamente os princípios que ele elencou lá há mais de 2000 anos atrás, né? O grande Hipócrates aí, tá certo? Então esse é o capítulo encerrado aí para a disfunção de penetração na fisioterapia pélvica aí, com nível A, 1A de evidência, né, e recomendação é o que trata. Sempre vai ter gente que vai estar reclamando, que vai estar chorando, mas eu gosto de falar vaginismo, né, então, tudo bem, né, fazer o quê? Né? Negacionismo está aí hoje em dia, né, para quem quiser. A diferença é que o mundo funciona muito mais rápido assim, o importante é a gente se livrar dessa dor desgraçada. Mas tem mais um dinossauro aqui ainda, né, que é a tal da vulvodínia. Vocês já ouviram falar isso aí também. Então, nome feio pra caramba também, né, também foi extinto. No final a gente vai mostrar, de novo, estou dizendo porque que foi extinto, vocês vão ver, eu vou mostrar porque que foi extinto, né. Mas era uma dor em queimação em toda a região vulvar, assim, ó, toda a região da tua vulva, que isso queimava horrivelmente, como se tivesse uma infecção horrorosa, só que na verdade tu não tem infecção nenhuma. Tá? Isso é estranho, né? Não tem, ninguém sabia o que era, um troço fantasmagórico. Aí começa multifatorial e neuropática. Aí é coisa do nervo e é um monte de coisa que causa, quer dizer, uma baita de uma vontade de correr do problema, né? Eu vou falar que é multifatorial neuropático, porque é uma palavra difícil, né? Então aí eu não vou estudar porque é muito difícil. Tinha 2 formas. Tem a generalizada, que fica doendo o tempo inteiro, né? E tinha a loop, né? Que é a tal da allodynia mecânica, né? É um termo bonito para dor, as palavras bonitas, palavras grandes, né? Os americanos gostam de falar, né? Que é um negócio muito interessante, porque a melhor forma que tem de contar uma lorota crível, né? Que as pessoas acreditem, é deixar ela disfarçadinha no meio de um monte de verdade. Conta um monte de verdade, bota a mentirinha ali no meio e ninguém nota, né? Então aqui ele diz o seguinte: vamos imaginar que a nossa modelo está lá 66 milhões de anos atrás, né, com o meteoro chegando ali nas orelhas dela, e ela sentiu uma dor na pelve dela, que é uma dor no períneo, coitada. Doeu ali, qualquer coisa. Nessa dor vai subir para o sistema nervoso central e dizer para ela, porra, tá doendo aqui, né? Faz sentido. Então, assim, ó, sensibilização de elementos aferentes, os que sobem, né, causando um monte de mediadores químicos que vão levar esse estímulo lá pro sistema nervoso central, pro cérebrozinho dela aqui, que não era lá grandes coisas, né, a gente sabe hoje, mas levou essa dor lá, tá? E de acordo com essa teoria aqui, essa dor é amplificada aqui no cérebro e mandada ampliada ali para baixo, tá? Onde é que está o problema disso aqui? O problema é que se isso aqui for verdade, qualquer um que tomasse um chute no saco morria, vocês não acham? Porque é o seguinte, isso aqui dói, aí vem pra cá, aumenta. Quando aumenta, vai fazer a musculatura contrair mais, que vai trancar mais sangue, vai doer mais ainda, que vai amplificar, que dói mais ainda, amplifica, 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 e entrar num ciclo aqui na velocidade da luz, que a pessoa vai morrer de dor de forma crescente, é o tal do feedback positivo, né? Retroalimentação positiva aí que tende a explodir, a colapsar o sistema, tá? Onde é que está o problema disso aqui? Isso tudo é verdade, ninguém conseguiu mostrar até hoje que esse troço é ampliado. Essa amplificação aqui ninguém conseguiu mostrar, tá certo? E como é que tratava, afinal de contas, né, essa tal dessa vulvodínia aí? Né? Então, trata, pasmem, com lidocaína, priocaína, spray, que é aquele anestésico. Tem aquele que o dentista passa lá que fica com a boca meio dormente antes de fazer a injeção lá. Aquela pomadinha de anestésico que fica dormente, aquilo lá. Então, mas tu tem uma dor na vulva, passa aquilo lá. Vai ficar tudo dormente, né? Tá, mas e o prazer? Para que serve a vulva lá no momento do ato sexual? É para te dar prazer. Que prazer tu vai ter com o negócio dormente ali? Pois então, né? É um tratamento promissor, né? E etc, etc, etc. Isso aqui, para quem não conhece, é o Pachycephalossauro, que é o lagarto cabeça dura, que é Pachycephalus, né?
é duro, cabeça, e Saurus é o lagarto, né? Então o lagarto e cabeça brigava assim, ó, dando cabeçada no outro. Tem desse também, né? Tem um pessoal que gosta de dar cabeçada no outro. Como é que a gente faz quando chega numa situação dessa aqui de desespero, né? A gente vai, vocês já estão aprendendo, vocês estão espertinhos agora, né? Vamos estudar. Por que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar porque a gente tem que resolver o problema dessa mulher que está com essa tal de dor em queimação na região vulvar dela. A gente vai usar a cabeça para perguntar e escutar, que é uma dor em beliscão, como se fosse beliscão de unha, como se fosse rasgando. Reparem que a dor é completamente diferente da outra dor que a gente falou até agora, da dificuldade ou impossibilidade de penetração, né? Lá do antigo vaginismo, lá do outro dinossauro, na verdade, ela tem sinais de inflamação, fica tudo vermelhão lá, né, inflamado e tal, e pode doer até 3 dias depois. Esse padrão de dor aqui é muito legal, é muito interessante pra gente, porque a gente da Físio sabe o seguinte, que esse padrão de dor especificamente rasgando, quem gosta de teoria da dor aí, né, sabe que ela é uma dor de elementos conectivos, de tecido conectivo. Lá no colégio a gente chamava de tecido conjuntivo, né? Conjuntivo nome também não é preciso o suficiente, mas é uma dor de tecido conectivo, de face, de ligamento. Onde é que eles estão? Em toda a parte, inclusive aqui nessa parte de submucosa na entrada. Isso aqui é a entrada do canal vaginal, né? Então toda a parte que está em branco aqui, ó, fora o relâmpago ali, o relâmpago ficou bonito ali também, né? Mas toda essa parte, tudo que tem de branquinho aqui, ó, tá? Ela também é uma região de face, tecido conectivo, etc. E claro, não vamos esquecer do circuito da dor, o dinossauro está preocupado lá, né? Não vamos esquecer do circuito da dor, ela vai desprogramar esse circuito da dor, vai gravar essa dor aqui, e a gente precisa fazer então uma reprogramação cognitivo-comportamental desse circuito da dor, né? E, publicado este mês, né, esse grupo aqui de mais de 10 fisioterapeutas pélvicas aqui do nosso querido Brasil varonil, né, aplicou um protocolo para essas pacientes com esse tipo de dor, tanto dor muscular quanto a dor de tecido conectivo, que a gente acabou de ver agora, tá? Tanto antiga vulvodine, antigo vaginismo ali, tá? E eles mediram o seguinte, a dor inicial dessas pacientes, tá? A média dor inicial das pacientes foi 8,9 na escala de 10, então 10 é dor insuportável, né? 0 é ausência de dor, e no final do tratamento, tá? O número de sessões quem definiu foi a fisioterapeuta, só a autonomia da fisioterapeuta pélvica, ela define a quantidade de sessões que ela precisa para a paciente, ela avaliou, ela vai saber, né? Então, lá no final, pessoal, só para vocês terem uma ideia, elas trataram 117 mulheres em 8 cidades diferentes, e todas essas 117, 100% da amostra, todas essas 117 tiveram dor zero em mais ou menos 4,5 sessões, tá? Isso na mesma semana, não dá nem uma semana de tratamento, tá? O máximo de sessões que precisou foram 10, tá? Paciente que demorou mais para ficar com dor, e mesmo assim 10 sessões, dor zero. Então o dinossauro pode chorar, né? Caiu o sorvetinho dele, coitado. Que pode chorar, pode ficar triste, né? O problema está resolvido. Por que que a evidência B corogélvica? Conta para o pessoal, porque para ser evidenciar precisa ter grupo controle. Por que que a gente não usou grupo controle? Porque a gente tratou todas as pacientes com dor, a gente não deixou ninguém esperando, né? Então, a gente tratou todas essas pacientes e todas, está publicado ali para quem quiser, tá? Aqui na Revista Brasileira de Fisioterapia Pélvica, tá lá o artigo, tá? Vocês clicam lá, ó, perine.net/rbfp, tá ali, tá? O primeiro artigo aqui é esse aqui, vocês podem clicar aqui, a Revista Brasileira ela é completamente gratuita, né? E aqui também foi publicado um outro artigo muito legal lá, falando sobre essa nova classificação etiológica e funcional das dores, porque precisa de uma nova classificação, que esse negócio de vulvodine, vaginismo, etc. não funciona. Por que é que não funciona? Porque há muitos e muitos anos atrás, na época que os dinossauros andavam sobre a Terra, em 1994, quem é que aí lembra de 1994? 1994 foi um ano de muitas coisas interessantes lá, foi a Copa dos Estados Unidos de 94, o ano do Tetra, o Brasil foi tetracampeão aí, né? Foi lançado o Plano Real, foi lançado aí, ó, Pulp Fiction, lançado Rei Leão, Ace Ventura, e a gente perdia, ó, Friends, para quem gosta aí da série Friends, né? Foi lançado em 94 também. E a gente perdia Mussum, Kurt Cobain e o nosso queridíssimo Ayrton Senna. Isso é só para saber, em 1994 foi lançada uma classificação de distúrbios psiquiátricos, né? Essa classificação estatística aí que trazia algumas dores, assim, a dispareunia, que era dor durante o sexo, o vaginismo, que era a impossibilidade de penetração de tanto que dói, tá? E só por aqui a gente já tem um problema importante.
Tá? Essas são duas doenças diferentes, entre aspas. Não precisa mais o termo doença, mas enfim, na época lá, né? O grande problema aqui é que a paciente que tem possibilidade de penetração quando entra no consultório da fisioterapeuta pélvica, tá? Ela vai tratando, ela dificilmente numa sessão só resolve. Pode acontecer, tá? A gente teve, inclusive, na publicação, teve quem resolveu com uma sessão, mas é raro, né? A maioria precisa, uma média, vocês viram ali 4,5 sessões, tá? 4 dias e meio ali, então entre 4 e 5 dias, tá? Essa mulher entra com essa impossibilidade de penetração, vai tratando, chega lá no segundo, terceiro dia, ela já consegue ter penetração, só que com um pouquinho de dor residual ainda. Então, olha que interessante, a paciente, num determinado momento do tratamento, ela entra no consultório da fisioterapeuta com vaginismo e sai com dispareunia. Como assim? Se no momento que ela entrou no consultório, ela não conseguia ter dor, não conseguia ter penetração por causa de tanta dor, ela saiu, ela até conseguiu ter penetração naquele final de semana, naquela noite, vamos dizer lá, mas com um pouquinho de dor ainda, o fisioterapeuta trocou a doença dela, isso não faz sentido, né? Então, só por aí já vê que a classificação não é muito precisa, porque claramente em fisiopélvica a gente vê que vaginismo e dispareunia são a mesma condição de saúde em graus diferentes de severidade. Tá? Se dói demais, tu não consegue ter penetração, quando vai melhorando, tu já consegue ter penetração com um pouco de dor, até que tu chega na dor zero aqui, né? Tu consegue ter penetração sem dor nenhuma. Então, se tu não tem dor nenhuma, vai piorando, vai te doendo um pouco, né? Já está com dispareunia aqui, se piorar demais, vai chegar no momento que está doendo tanto que tu não consegue ter penetração, aí chama de vaginismo. Então é a mesma condição em graus diferentes de severidade. Então aqui, uma classificação diferenciando essas duas está tropeçando, porque na verdade é a mesma condição de saúde e não condições de saúde diferentes. Essa classificação vai mais longe, tem disfunção não coital, aquela pessoa que sente dor só de ver um beijo na TV, e aí tem as íneas lá, vulvodinha, vestibulodinha, e daí tinha clitoridinha, imendinha, anodinha, isso não está na classificação, mas foi entrando depois na literatura, o pessoal foi botando ali também, anismo, um monte de coisa aí. Essa aqui é quase que não o vaginismo do ânus ali, que a pessoa não consegue evacuar de tanta dor que tem ali, né? E essas dores em queimação é interessante pelo seguinte, a vulvodínia é dor em queimação na vulva toda. E a vestibulodínia é só no vestíbulo, na entradinha aqui, ó. Vou pegar a vulvinha aqui para mostrar. Então, a região vulvar é toda essa aqui, né? Tá certo? E a vestibulodínia seria só na entradinha aqui dentro dos pequenos lábios. Então, é uma queimação dentro dos pequenos lábios, essa seria a vestibulodínia, né? Como um monte de gente já fala errado, tá chamando vestibulodínia e vulvodínia. Não é, a região vulvar toda. Quando a gente trata, a gente percebe também, né, aqui na fisiopélvica, que a paciente com dor em toda a região vulvar, nos casos mais severos, essa dor vai reduzindo, limitando lá no meio e vira com algumas sessões numa vestibulodínia, fica aquela dorzinha só no miolinho para depois sumir e usualmente ainda sobra uma aderênciazinha pequenininha ali perto do clitóris lá, que seria a clitoridínia. Quer dizer, isso aqui tudo também é a mesma condição de saúde em graus diferentes de severidade, não 3 condições diferentes. Isso tudo já é argumento suficiente para a gente abandonar essa classificação aqui, porque ela simplesmente não funciona. Mas eu tenho um argumento ainda mais forte para que essa classificação seja abandonada. Ela foi abandonada. Ela foi substituída pela versão 5, a DSM-5 de 2014, que não tem mais em nenhum lugar dizendo vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia, essas coisas. Pode procurar que não tem aí. São transtornos de dor genitopélvica ou da penetração, tá? E não está escrito em lugar nenhum esses nomes. Então, esses nomes aqui, vaginismo, vulvodínia, não existem mais na DSM, na classificação psiquiátrica de dor. Ah, mas eles existem ainda na tal da CID, que é a classificação dos médicos aqui, né? No Brasil, só médico pode usar CID, né? Na CID-10 é a classificação dos médicos aqui. Divide em dispareunia e vaginismo. A gente já viu que não funciona também. E a CID também, finalmente a CID-10 foi abandonada, saiu do meio do caminho, porque foi publicada a CID-11 em janeiro de 2022, desse ano aqui. Não existe mais vaginismo e vulvodínia na CID também. Então não existe nem na DSM nem na CID. Se a DSM nova, a CID nova, não tem vaginismo e vulvodínia em nenhuma delas. Então os termos acabaram, estão extintos. Isso é que nem lei. Uma lei substitui a outra. Tu não pode ter escravo em casa e dizer que tu está te baseando na lei de 1600 lá que vai preso do mesmo jeito, né? A lei, ela substituiu, a outra caiu, não existe mais, né? Então o pessoal continua usando só de turrão mesmo, né? Como a gente falou, o nome, além de estar completamente obsoleto, né? Quem prefere ficar na obsolescência pode ficar também, o meteoro passa por cima, né? Pode gritar, pode espernear, é fato. As classificações estão aí. O que a gente faz então? A gente não tem uma classificação, então,
que funcione direitinho para as dores aqui para fisioterapeuta. Por quê? Pô, porque para fisioterapeuta, né, não faz muita diferença aqui para o psiquiatra, por exemplo, lá, se a dor é para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, do lado do outro, né? Porque para o psiquiatra, para o psicólogo, é importante ele olhar o comprometimento que essa dor está causando na vida dessa pessoa. A pessoa que tem uma dor sexual, por exemplo, vai começar a ficar, por exemplo, vamos dizer, ansiosa, alguma coisa assim, quando com relação ao sexo, porque ela acha que vai doer ali, que por experiência ela sente que está sempre doendo. E ela pode começar a ficar triste e cronicamente triste por causa disso, desenvolver uma depressão, alguma coisa assim. Quer dizer, então, tanto faz se essa dor é mais profunda, é mais fora, é mais para a direita ou para a esquerda. Agora, para o fisioterapeuta, a gente não pode usar isso aqui, porque para a gente faz toda a diferença se a dor é para a direita ou para a esquerda. A dor que é do lado direito, lá é ali que tu vai tratar. Se ela é mais profunda, é ali que tu vai tratar, tu vai procurar qual é que é a causa para poder tratar, né? Então, pô, a gente não tem uma classificação, tem. A gente tem a nossa maravilhosa, glamurosa Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, a CIF, aqui no inglês é ICF, né, mas é a CIF, carinhosamente chamada, apelidada aqui no Brasil, classificação de saúde da Organização Mundial de Saúde, uma classificação funcional. E com base na CIF, a gente desenvolveu uma classificação funcional, cinesiológico funcional, que olha função e movimento, né, que vale para qualquer gênero, para qualquer tipo, para homem, mulher, criança, para o tio, para a tia, para quem quiser. Vale para todo mundo que tem assoalho pélvico, tá? Vale para peixinho dourado, galinha, porquinho, ET, se o ET tiver assoalho pélvico, tá valendo também, né? Essa classificação foi publicada lá na revista brasileira, como a gente mostrou para vocês, e ela classifica os dois tipos de dor em. Toda pessoa que tem dor genital, ela tem uma dor muscular, que é caracterizada por contratura, ponto gatilho, encurtamento, igual aqui aquela dor aqui de cima, né? Ou então ela tem uma dor de tecido conectivo, tá? Essa dor de tecido conectivo aqui, ela vai pegar pele, subcutânea, mucosa, face, ligamento, toda a parte de tecidos conectivos e causar aderências. Então, as duas fazem a mesma coisa, trancam, né? Só que é tecido conectivo trancado tipo 2 e músculo trancado tipo 1. O segredo aqui é no padrão da dor, que a gente viu, tá? Então, quando a dor é espetando em agulhada assim, ela é tipo 1, e quando a dor é rasgando, ela é tipo 2. E o legal é que dá para classificar isso aqui com a CIF, né? Porque aqui, ó, S742, tá? Quer dizer tecidos musculares, tá? Alteração, esse número 7 aqui, ele quer dizer alteração morfofuncional. Então, no formato e na função. Alteração morfofuncional dos tecidos musculares, e S620 assoalho pélvico. Alteração morfofuncional dos tecidos musculares do assoalho pélvico. Está classificado, contratura é isso. Tá? Hiperatividade muscular é isso. Mudou o formato e mudou a função. Pensa no ponto gatilho ali, por exemplo, né, físios? E S743 aqui é tecido conectivo, fascias, ligamentos. Então, alteração morfofuncional dos tecidos conectivos do assoalho pélvico. Então, a gente tem dois tipos de dor aqui, tá? Que podem guiar o tratamento para a gente com base na nossa classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde. A gente tem técnicas específicas, então, musculares, para tratar esses problemas aqui de dores musculares, e tudo começa com um bom diagnóstico bem feito, tá aqui a classificação, e a gente tem técnicas específicas para tecido conectivo, né, para tratar essas disfunções de tecido conectivo, que começa também identificando muito bem que região do corpo onde está pelo padrão da dor, e a partir dali aplicar essas técnicas para resolver o problema das pessoas com, no máximo, 10 dias, mas na maioria absoluta das pessoas com dor que usam o nosso protocolo, como a gente mostrou para 117 mulheres, 100% da amostra, a gente teve então entre 4 e 5 sessões para ela estar com absolutamente dor zero. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Nossos contatos estão aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Procure a gente nas mídias sociais sempre. Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente agradece muito tanta gente que está seguindo, tanta gente que está acompanhando os vídeos aqui a gente no canal. Um beijo grande, cuidem-se muito, cuidem da saúde pélvica de vocês e até a próxima.